E nesta segunda-feira, o quadro Rosto Social da Igreja traz uma campanha muito bonita intitulada Quem tem frio tem pressa, que foi realizada para amenizar o frio de moradores em situação de rua em Goiânia, em decorrência das baixas temperaturas dos últimos dias. Para nos contar como aconteceu a ação, nós vamos conversar agora, de forma remota, com o Frei José Fernandes Alves, provincial dos dominicanos aqui do Brasil. Bem-vindo, Frei Zé Fernandes, ao programa Pai Eterno. Olá, Padre Wellington, boa tarde a você, Caísa. Boa tarde. E boa tarde a cada um daqueles e daquelas que nos acompanham. Padre Wellington, me permita inicialmente dar os parabéns a vocês, Sim. família redentorista. Afinal de contas, ontem foi o dia do pai fundador de vocês, Santo Afonso de Ligório. Muito Parabéns obrigado. a toda a família redentorista. Muito obrigado, Frei Zé Fernandes. Um carinho da parte do senhor lembrar da data de Santo Afonso. Agora, Vocês Frei... redentoristas são muito caros para nós, são muito queridos para nós. Obrigado. Frei, como é que surgiu essa ideia de mobilizar a população, principalmente as comunidades aí, para amenizar o frio de moradores em situação de rua em Goiânia? Veja bem, eu diria que, bom, primeiro, aqui no Cerrado, aqui no Goiás, aqui no Centro-Oeste, frio é muito raro. E por ser muito raro, ele acaba impactando muito mais a população, especialmente a população vulnerável, aqueles e aquelas que vivem na rua. É uma situação, assim, digamos, muito ímpar das questões climáticas aqui na região. Então, na última quinta-feira à noite, um grupo de pessoas reunidas pela amizade, por algumas preocupações, membros da Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil, membros do Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino, estávamos conversando sobre o iminente frio que viria já na noite seguinte. E surgiu a ideia, por que não conversarmos com o nosso arcebispo de Goiânia, Dom Washington, e sugerir, solicitar a ele que algumas estrategicamente geográficas igrejas abrissem as portas para a tríplice finalidade. A primeira delas, naturalmente, para acolher, evitar o frio. No caso da questão logística nos salões paroquiais de algumas igrejas. A questão da alimentação, fornecer uma sopa quente, um café quente, a sopa quente à noite, o café bastante reforçado quente pela manhã, e também a campanha de agasalhos, blusas e cobertores. Eu diria que a partir daí, Padre Wellington, Dom Washington encarou muito bem a intuição nossa, fez o contato com alguns padres e depois a catedral, a Igreja do Ateneu Dom Bosco, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, ali na Vila Nova. E nós, dominicanos aqui do setor Coimbra, na Igreja de São Judas, abraçamos esta causa. Que coisa maravilhosa, Padre Wellington. Olha, o nosso povo responde muito bem, até porque, cá entre nós, quem tem fome, quem tem frio, tem pressa. Talvez nós não sabemos o que é isso. Padre Wellington é religioso. Sim. A Isa é leiga, né? Sim. De qualquer maneira, Dom Helder Câmara, Padre Wellington, ele sempre nos lembrava, se o mundo for acabar em fome, nós, da vida religiosa consagrada, seremos últimos da fila. Então, a gente tem que ter uma intuição, em nome do Evangelho, uma sensibilidade, em nome das necessidades, para a gente ser criativo, propor e organizar alguma coisa. A população dessas paróquias citadas, e muito mais, eu diria, da cidade como um todo, correspondeu imensamente bem. Perfeito. Ô Frei,
diante de tudo que o senhor falou, citando alguns detalhes de como funcionou a campanha, o padre Wellington, eu sei que ele já trabalhou com o pessoal da Pastoral de Rua, e eu gostaria que o senhor falasse dessa importância hoje, justamente de termos esse olhar sensível e da igreja se mobilizar, promovendo essas campanhas para até despertar essa sensibilidade na vida dos leigos que estão ali envolvidos, né, na missão. Isso é muito importante para a igreja, não é, Frei? Claro, Caísa, até porque o nome desse bloco do programa é Rosto Social da Igreja, não é? Isso. Eu penso que alguns falam dimensão social do Evangelho. Eu não acredito que é a dimensão social do Evangelho, é a integridade da fé. Até porque a realidade pobre, ela é uma realidade integrante da expressão da nossa fé. Aliás, na verdade, é o Papa Francisco quem afirma isso no documento Alegria do Evangelho. Comentando um pouco essa provocação que a Caísa faz, eu diria o seguinte, não só para vocês, leigas e leigos, como para todos nós, estrutura das comunidades, para todos nós da vida religiosa consagrada, ordenados ou não ordenados, o apelo principal é a gente ter a capacidade de viver o que nós chamamos de alteridade. Você sair ter a capacidade, fazer o exercício de sair do seu eu e ir ao encontro do eu da outra pessoa, da outra família, da outra situação. Ora, os moradores e as moradoras de rua, sobretudo nas grandes cidades, hoje é o principal desafio social, aliás, do rosto social da igreja. Assim como a ausência de terra, de condições de plantar aos sem terra na questão do campo, hoje é desafiadora a realidade dos moradores e moradoras de rua. Como fazer para responder a essa necessidade? Eu diria que é ter a capacidade de as próprias celebrações, especialmente da Eucaristia, quer dizer, as missas, elas têm um apelo social. A Eucaristia em si só comunga Jesus na Eucaristia quem comunga o sofrimento da vida do irmão. Perfeito. Caso contrário, é uma comunhão, eu diria assim, incompleta. Padre Wellington? Descomprometida, né? Às vezes até descolada da própria realidade do Evangelho, né, Frei? Frei, eu quero agradecer a oportunidade dessa partilha. O nosso tempo está um pouquinho estourado. A gente poderia conversar mais sobre esse tema e sobre essas iniciativas em outros momentos aqui. O programa ele está aberto para isso. Inclusive, hoje eu já falei com a coordenação do programa para poder contactá-lo sobre os 800 anos de São Domingos, onde a gente vai falar um pouco sobre essa missão, jubileu, né, nos próximos dias, no próximo dia 8, aí, dia 9, a gente conversar sobre isso. Até mas desde já... Estamos na novena de São Domingos, é isso muito mesmo. oportuno. Desde já o nosso abraço, fique com Deus e muita força para que mais iniciativas como essa possam continuar acontecendo. Caísa e Padre Wellington, eu quem agradeço a oportunidade e peçamos a Deus que suscite vocações de leigas, de leigos, de nós consagradas e consagrados, mas vocações que sejam sensíveis a esse tipo de situação de rosto social da igreja. Um abraço a você, Caísa. Abraço a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam. Uma boa semana para todos. Obrigada. Acompanhamos aí o Frei José Fernandes, superior provincial dos dominicanos aqui no Brasil, e que nos contou um pouco sobre essa realidade do acolhimento de pessoas em situação de rua nesse período do frio aqui em Goiânia.